Os filmes adoram romantizar fugas de prisioneiros, explosivos, helicópteros, cúmplices, gadgets do MacGyver, essas coisas. Nada disso realmente acontece em uma fuga da vida real, certo? É errado. Algumas das fugas que estamos prestes a mostrar utilizam dispositivos e ideias tão engenhosas que trazem os filmes de fuga de prisão parecerem uma brincadeira de criança. Aqui estão os dispositivos de fuga mais engenhosos já usados em prisões mundo afora. Número 10. Planador de Colditz. O Castelo Colditz foi um dos mais famosos acampamentos do exército alemão para inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. O castelo com vista para a cidade de Colditz, na Saxônia, era considerado a prova de fuga, com suas paredes grossas e queda de 50 metros até o rio Mulde. No entanto, não pareceu aprisionar a criatividade de quem estava lá, e eles conseguiram elaborar um plano inteligente. O tenente Tony Roth foi o mentor que percebeu que o telhado da capela do castelo estava escondido de vista dos guardas. Como engenheiro, ele supôs que o telhado era o lugar perfeito para se jogar com um planador, que poderia voar através do rio. Os tenentes de voo Bill Goldfinch e Jack Best foram escolhidos como líderes. Eles encontraram um livro chamado Aircraft Design, da C.H. Latimer Needham, que tinha todas as informações de física e engenharia necessárias. Eles começaram a montar o avião no sótão com um grupo de 12 outros soldados apelidados de 12 Apóstolos. Os homens usaram tudo o que puderam encontrar: ripas da cama, tábuas do assoalho e fiação de áreas não utilizadas do castelo. Eles até criaram uma pista de decolagem de 18 metros de comprimento, usando umas mesas, e o planador deveria ser lançado usando um sistema de roldanas, baseado em uma banheira de metal cheia de concreto. No fim, eles tinham um planador leve de 2 lugares que pesava cerca de 110 quilos. A decolagem estava marcada para a primavera de 1945, porém, foram todos liberados em abril daquele ano. Em 2015, um documentário recriou o plano para ver se a fuga teria funcionado. O planador conseguiu voar para longe com sucesso, mas caiu cerca de 15 segundos depois. No entanto, provou que teria ajudado no escape de 2 prisioneiros do castelo. Best e Goldfinch tiveram a sorte de poder testemunhar essa tentativa. Em uma investida mais moderna na França, outros presidiários também alcançaram voo para fugir. Redouan Faad estava cumprindo pena por uma tentativa fracassada de roubo em 2010, que resultou na morte de um policial. Enquanto estava na prisão, ele usou explosivos para explodir as portas da prisão, mas foi pego e condenado a mais de 10 anos, além dos 25 que ele já estava cumprindo antes. Mas ninguém desiste assim tão fácil. Então, de uma forma menos dramática, 5 anos depois, 2 ou 3 homens fortemente armados sequestraram um helicóptero e fizeram o piloto voar para a prisão de Faad, para pegar o homem e em seguida fugir para o noroeste de Paris. O piloto saiu ileso e os homens fugiram em um veículo não identificado. Ele foi preso alguns meses depois, mas pelo que estamos vendo, essa é a fuga favorita dos franceses. Outro francês, Pascal Payet, escapou da prisão de helicóptero não uma, mas 2 vezes. Pela segunda vez em 2003, o helicóptero foi sequestrado em Cannes e levado para o telhado de uma penitenciária estadual em Grasse. 3 homens armados com pistolas e espingardas entraram e saíram com Payet. 3 meses depois, ele foi preso na Espanha. É isso mesmo, uma fuga tal qual nos filmes de Hollywood, com a icônica cena onde Schwarzenegger ordena aos seus companheiros que entrem no helicóptero. Número 9. Entrega clandestina. Alguns prisioneiros escrevem cartas para seus entes queridos, mas o prisioneiro turco Yasar Bayrak decidiu que não era o suficiente. Bayrak, que foi preso em uma prisão no oeste da Alemanha por crimes relacionados a drogas, enviou ele mesmo para fora da prisão em uma caixa gigante da FedEx, usada para roupas sujas. O pacote foi colocado em uma van e levado para fora da prisão. Ele escapou assim que o motorista fez uma parada. A polícia alemã divulgou uma foto dele, pois acreditava que ele havia criado uma nova identidade para si mesmo, mas parece que Bayrak não foi recapturado. Isso sim que é uma fuga inteligente. Número 8. Fuga lambuzada. Maior flexibilidade, tônus e força muscular aumentados. Todas as coisas que você pode conseguir praticando yoga pode também te ajudar a escapar da prisão. Choi Gap-bok praticou yoga por 23 anos e sabia que seria algo útil quando foi preso por suspeita de roubo em setembro de 2012. Ele foi colocado em uma cela de detenção e no 6º dia aplicou uma quantidade bem generosa de pomada para a pele na parte superior de seu corpo e conseguiu escapar se espremendo pela abertura que passa alimentos na parte inferior da cela. O cara de 1,62 m levou 34 segundos para sair pela abertura, que tinha 15 centímetros de altura e 45 de largura. Ele teria usado uma técnica que viu em Um Sonho de Liberdade,
cobrindo travesseiros com cobertores para que os guardas não notassem sua ausência. Ele foi pego 6 dias depois e colocado em uma nova cela com um compartimento para comida medindo 11 centímetros de altura por 13 de largura. Choi não foi o único que pensou nesse tipo de fuga escorregadia. Em 2010, o recluso de 1,80 m e 72 kg, Christopher Allen White, foi capaz de passar pelas barras que cobriam a abertura de uma janela em sua cela, em uma prisão no Tennessee. Essas barras tinham apenas 11 centímetros de distância entre elas. Ele então usou cobertores para pular a cerca de arame farpado. Infelizmente para ele, foi pego após 15 horas foragido. E finalmente, o australiano Robert Cole, de 37 anos, que usou alguns métodos incomuns para conseguir sair de um espaço apertado. No momento da fuga, ele cumpria pena indefinida no hospital de Long Bay Jail, depois de ser considerado inocente de roubo à mão armada, por motivo de doença mental. Convenhamos que o hospital não se dedicou muito a vigiá-lo, já que ele foi capaz de usar laxantes para perder 14 quilos, para que ele pudesse passar o seu corpo de 55 quilos através de um buraco de 15 centímetros que ele esculpiu com uma faca de manteiga na moldura da janela do hospital. O prisioneiro magrelo foi recapturado após 3 dias e foi condenado a mais 1 ano e 9 meses de prisão. Número 7. Arma de madeira. John Dillinger era o líder da infame Gangue Dillinger, um grupo de ladrões de banco da Grande Depressão Americana, conhecido por uma série de assaltos a bancos no oeste dos Estados Unidos, entre setembro de 1933 até julho de 1934. John foi preso em janeiro de 1934 e levado para uma prisão à prova de fuga, em Crown Point, Indiana. No entanto, 2 meses depois, ele foi capaz de intimidar os carcereiros com uma pistola de madeira que ele tinha esculpido para se parecer com uma Colt 38. Ele então pegou 2 submetralhadoras do escritório do diretor da prisão e fugiu. Eles chamam isso de prisão à prova de fuga? Número 6. Abridor de lata. Ralph Bucky Phillips foi um assassino condenado que certa vez incitou uma das maiores caçadas na história do estado de Nova York. Bucky passou a maior parte de sua vida entrando e saindo da prisão, ou em liberdade condicional. Em 1992, a polícia o perseguiu por 15 dias, pela venda de uma substância controlada. Ele foi enviado para Clinton Correctional Facility, mas foi liberado em novembro de 2005. Incapaz de se manter longe de problemas, ele violou sua liberdade condicional em janeiro de 2006, quando ameaçou matar a sua filha e foi enviado para Alden Correctional Facility. Em 2 de abril de 2006, Bucky usou um abridor de latas para cortar o telhado de metal da cozinha da prisão e escapou. Depois, ele atirou em 3 soldados da polícia de Nova York, matando um deles. Isso foi suficiente para ele figurar entre os foragidos mais procurados do FBI. Enquanto fugia, ele roubou pelo menos 15 carros e arrombou pelo menos 6 casas. Finalmente, 5 meses depois, ele se rendeu, ao ser cercado por policiais e helicópteros na floresta do condado de Warren. Ele agora está em outra prisão pelo resto da vida. Número 5. Fantasia de canguru. Port Arthur, na Austrália. Era o lugar que recebia os criminosos britânicos mais durões, condenados entre 1833 até 1853. Ficou conhecido por algumas das medidas de segurança mais rígidas do sistema penal britânico, portanto os prisioneiros tinham que obter mais recursos em seus planos de fuga. A única rota de fuga para a Tasmânia era através de um estreito trecho de terra conhecido como The Neck, que era guardado por cães ferozes e guardas militares. Na esperança de sobreviver, George Billy Hunt pensou que teve uma ideia magistral quando esfolou um canguru e usou sua pele como disfarce. Porém, foi um disfarce tão convincente que deu errado. Os guardas começaram a atirar nele porque acharam que seria uma boa comer uma carne de canguru naquele momento, fazendo com que Billy se entregasse. Ele então recebeu 150 chicotadas como punição. Eu é que não queria estar na pele dele. De usar um disfarce de animal para um disfarce de um homem que podia falar com animais, Kevin Jerome Pullum usou sua habilidade de atuação para ajudar na sua fuga da prisão central masculina do condado de Los Angeles, em julho de 2001. Ele foi condenado por tentativa de homicídio poucas horas antes de sua fuga. Vestindo uma camisa florida e calças claras, Pullum usou uma carteira de identidade com uma foto de Ed Murphy, do Dr. Dolittle, para fazer a sua fuga. Parece que ninguém checou seu documento corretamente, enquanto as câmeras de segurança registraram Pullum saindo calmamente de um elevador e passando pela área de controle principal da prisão. Ele foi detido novamente 2 semanas depois, com 4 anos acrescentados à sentença original de 25 anos. Número 4. Cortando fios.
As cercas altas e as distâncias de recuo de mais de 50 metros tornam improvável que alguém jogue ou arremesse qualquer coisa para um prisioneiro nessa unidade de segurança máxima, na Carolina do Sul. No entanto, cercas altas não são párias para drones. Em julho de 2017, um drone voou com alguns alicates usados pelo sequestrador Jimmy Calsey para sua fuga. Ele cortou 4 cercas e fugiu, dando a si mesmo uma vantagem de 18 horas. Foi preso poucos dias depois em um motel do Texas, com $47 mil em dinheiro, 4 celulares e 2 armas. Número 3. Jangada com capas de chuva. Uma das fugas mais misteriosas da história, imortalizada em um filme de 1979, foi feita por 3 homens na prisão da ilha mais impenetrável do mundo, conhecida como Alcatraz. 6 meses antes da fuga, em junho de 1962, 4 prisioneiros pensaram num plano elaborado, usando capas de chuva de plástico ou borracha fornecidas pela prisão para construir uma jangada de 4,2 metros por 1,80. Dizem que eles também construíram coletes salva-vidas, pás e outras ferramentas com objetos conseguidos com facilidade, além de cabeças falsas feitas de cimento e cabelo de verdade. 3 dos homens, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, escalaram o telhado da prisão, passaram por um respiradouro e desceram para lançar sua jangada no mar. O quarto fugitivo não estava pronto e teve que ser deixado para trás. Até hoje, os 3 nunca foram encontrados. Este mistério deu início a várias séries de televisão e até mesmo um episódio no Mythbusters, onde eles especulam se a jangada feita com capas de chuva poderia mesmo ter funcionado. Número 2. Tangerinas explosivas. A próxima história é a prova de que um vida louca também ama. Michael Valjur cumpria uma longa pena na prisão de saúde de Montparnasse, Paris, por crimes como roubo à mão armada. Ele já tinha escapado da prisão 5 vezes, mas essa foi a mais fértil e romântica de todas. Em primeiro lugar, Michael foi até o telhado da prisão empunhando tangerinas que foram pintadas para parecerem granadas. No telhado, sua esposa Nadine esperava por ele, com um helicóptero. Sério, queria saber como essas pessoas conseguem helicópteros com tanta facilidade. De qualquer forma, Nadine mostrou seu amor ao aprender a pilotar um helicóptero exclusivamente para fuga. A liberdade deles durou pouco, pois Nadine foi presa mais tarde no sudoeste da França e Michael foi preso depois de sobreviver a um tiro na cabeça durante um assalto a banco. Ele foi liberado em 2003, depois de cumprir 27 anos de prisão. Ele se casou novamente e recentemente lançou uma biografia. Número 1. Fio diamantado. Este é provavelmente o dispositivo mais eficaz usado em tentativas de fuga. Um fio incrustado de diamante que pode ser usado para serrar qualquer coisa. 5 dos prisioneiros mais perigosos na Austrália usaram esse fio diamantado para cortar as barras de suas celas, dobrando as barras para trás usando lençóis. Os prisioneiros também usaram esse fio para cortar as cercas de segurança e, em seguida, usaram uma cadeira para passar por cima do arame farpado no topo da cerca. Foi organizada uma operação de caça aos fugitivos instantaneamente. 4 deles foram capturados rapidamente, mas o 5º foi pego apenas alguns meses depois. As pessoas também criaram outros dispositivos secretos semelhantes que podem ajudar nas fugas e muitos deles podem até ser comprados online. Veja essa serra de arame embutida em uma moeda. Imagine como isso poderia ser facilmente levado para a prisão e usado em uma tentativa de fuga. Dá até medo de pensar em como tudo depende da engenhosidade e ousadia de quem está preso. E aí, o que você achou? Ficou impressionado com algum desses dispositivos? Conhece alguma outra história parecida que deveria ser incluída aqui? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!